Em meio às dunas douradas e pirâmides majestosas, ressoam ecos de histórias arrebatadoras. Relatos de reinados cheios de poder, perspicácia e, claro, intriga. As tramas estão entrelaçadas com a sutileza de uma tapeçaria egípcia, revelando segredos que se estendem por séculos. Olá, viajantes da história! Hoje conheceremos 10 mulheres que governaram o Antigo Egito. Antes de embarcarmos nesta linda jornada, já deixe o seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. Neidhotep. Em Nakada, no sul do Egito, há quase 5.000 anos atrás, uma figura intrigante emergiu das sombras da pré-história, Neidhotep. Elegante e astuta, ela era conhecida como a primeira das nobres, sendo a primeira rainha consorte que sabemos pelo nome. Neidhotep mantinha uma posição que oscilava entre o mistério e a majestade. Sua autoridade era evidente, pois marcou a ascensão do feminino ao poder durante um período de transição delicado. Com a habilidade de um mestre xadrezista, ela manobrou através das complexidades políticas de uma civilização nascente, garantindo a continuidade do legado da primeira dinastia do Egito. Merneith. Em uma época em que as mulheres eram geralmente vistas em papéis secundários, Merneith floresceu com uma estrela cintilante no firmamento egípcio. Sua história se desenrola nas areias de Abidos, onde suas tumbas monumentais ainda falam de seu legado. Merneith, ou a amada por Neith, foi uma das primeiras mulheres a governar o Egito do século 29 a.C., talvez como uma regente para seu filho Den. Uma verdadeira mãe leoa, ela garantiu a passagem segura de seu filho à idade adulta e ao trono, orquestrando uma era de paz e estabilidade em meio à turbulência política. Sua habilidade em controlar as rédeas do poder e gerenciar os assuntos do Estado quebrou barreiras e abriu caminho para outras mulheres seguirem seus passos. Sobneferu. Erguendo-se como uma miragem no deserto da história, surge Sobneferu, a rainha do crocodilo. Seu nome significa a beleza de Sobek, ecoa o poder do deus crocodilo do Egito. Sobneferu tomou o trono em Fayum, no século 19 a.C., depois de 3 reis sem herdeiros. Seu reinado pode ter sido breve, mas certamente não foi insignificante. Ela foi a primeira mulher faraó confirmada por evidências históricas, marcando uma virada histórica na história do Egito. Sobneferu não só quebrou a tradição, como também o paradigma, provando que uma mulher poderia sim ser uma faraó. Embora seu reinado tenha sido curto, ela desafiou as normas, abrindo caminho para o poder feminino em uma sociedade dominada por homens. Ahotep I. A lua, em sua plenitude, lança uma luz prateada sobre as sombras, revelando o que antes estava oculto. Da mesma forma, Ahotep I, cujo nome significa lua cheia, iluminou a escuridão política do Egito em Tebas no século XVI a.C. Numa época tumultuada pela invasão dos Hyksos, a determinação de Ahotep brilhava intensamente. Ela assumiu as rédeas do poder após a morte de seu marido, Seqenherital, e seu filho, Camusé. Com coragem inabalável, Ahotep repeliu os invasores, restaurou a soberania egípcia e pavimentou o caminho para a glória do novo império. Ela é a personificação da força feminina, provando que uma rainha poderia ser tanto a guardiã do lar quanto a defensora do reino. Tuorsref. O deserto do Egito é conhecido por seus ventos incansáveis e tempestades de areia caprichosas. Em meio a essa instabilidade, Tuorsref, a forte, se ergueu como uma rocha imutável. Em um momento de caos político no Vale dos Reis, durante o século XII a.C., Tuorsref tomou o trono e reinou como faraó. Ela inicialmente governou como regente para o jovem faraó Siptaf, mas, após sua morte, assumiu a coroa em seu próprio nome. Apesar da intriga e traição que permeava seu reinado, Tuorsref manteve a dignidade do seu trono com uma tenacidade admirável, provando que o poder verdadeiro reside na capacidade de resistir mesmo diante das adversidades mais severas. Nefertari.
No céu da história egípcia brilhava uma estrela, Nefertari, cujo nome significa a mais bela. Sua beleza era tão marcante quanto sua inteligência aguçada. Nefertari não era apenas a esposa amada de Ramsés II, o Grande, mas também sua parceira e confidente mais próxima. Em um canto de Tebas, no século XIII a.C., ela ajudou a governar o Egito, com sua influência se estendendo além dos muros do Palácio Real. Nefertari era uma mediadora habilidosa e diplomata talentosa que desempenhou um papel crucial nas negociações de paz com os hititas. Sua sabedoria e diplomacia contribuíram grandemente para a estabilidade e prosperidade do Egito durante o reinado de Ramsés. Nefertari é a prova viva de que o verdadeiro poder não se encontra apenas em governar, mas também em unir. Nitocris. Desvendando os véus da história, nos encontramos na cidade vibrante de Mênfis, por volta do século 22 a.C., onde uma figura feminina emblemática reinou, Nitocris. Considerada a Mona Lisa do Egito, Nitocris é cercada por mistério e especulação. Seu nome é uma canção sussurrada pelos ventos do tempo, e seu reinado é repleto de lendas de astúcia e vingança. Herdeira do trono após a morte de seu irmão, ela enganou os assassinos de seu irmão e vingou sua morte, demonstrando sua sagacidade e determinação. Nitocris mostrou ao mundo que uma rainha podia ser mais do que um rosto bonito. Ela podia ser uma estrategista e uma guerreira. Hatshepsut. No coração da antiguidade, em Karnak, no século XV a.C., emergiu uma figura incomparável, Hatshepsut. Subindo ao trono como faraó após a morte de seu marido, ela transcendeu os limites tradicionais do poder feminino no Egito. Não só assumiu o papel de faraó, mas também adotou a iconografia masculina, com barba postiça e tudo, para reforçar a sua autoridade. Hatshepsut governou com sabedoria e força, trazendo uma era de prosperidade, expansão comercial e impressionantes projetos de construção, incluindo seu magnífico templo mortuário em Der al-Bahari. Ela foi a mulher que se tornou rei, desafiando as convenções e deixando uma marca indelével na areia do tempo. Nefertiti. A história então nos leva a Amarna, no século XIV a.C., onde encontramos Nefertiti, a belíssima chegou. Nefertiti não era apenas a grande esposa real de Akhenaton, mas também sua corregente e parceira em sua revolução religiosa. Juntos, eles transformaram a religião egípcia, abandonando o culto a muitos deuses e promovendo a adoração do deus Sol Aton. A influência de Nefertiti se estendia além do palácio, e seu poder era tal que ela é frequentemente retratada em pé de igualdade com o faraó, algo inédito. Com seu marido, ela desafiou as tradições e causou uma revolução, e seu nome e imagem icônica permanecem até hoje como símbolos de poder e beleza. Cleópatra VII, ou simplesmente Cleópatra. Por fim, chegamos a Alexandria no século I a.C., para encontrar a mais famosa de todas as rainhas egípcias, Cleópatra VII. Sua história é repleta de intriga, romance e tragédia. Educada e astuta, Cleópatra não era apenas uma figura de beleza, mas uma líder carismática e poderosa. Ela seduziu dois dos homens mais poderosos de Roma, Júlio César e Marco Antônio, e tornou-se corregente com seu filho Cesarião. Mas ao contrário do que muitos pensam, seu verdadeiro poder residia em sua inteligência e habilidade política, e não em sua aparência. Cleópatra deixou um legado duradouro e sua história tem inspirado inúmeras gerações. Sua vida, um verdadeiro testemunho do poder e resiliência feminina. Assim, através dos milênios, estas 10 mulheres teceram suas histórias na rica tapeçaria do Egito. Suas vidas, cheias de desafios e triunfos, nos lembram que o poder e a influência vêm em muitas formas, e que cada um de nós tem a capacidade de deixar uma marca indelével na areia do tempo. E o que você achou do vídeo? Deixa nos comentários. E não sai daqui sem deixar o seu super like, ajuda demais o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.